Bem-vindo aqui para mais um vídeo que tem esse apelo um pouco mais educacional. Nós vamos discutir aqui do ponto de vista de análise de cenário, já chegando a esse segmento de vídeo de número 77, sobre o leilão ANEEL 01 de 2023. Hoje é dia 26 de junho de 2023 e no final dessa semana, no dia 30 de junho de 2023, deve ocorrer o leilão da ANEEL. E o que a gente pode esperar? Principalmente aquelas empresas, aqui no caso específico do canal, que fazem parte da nossa carteira, Taesa, ISA, CETEP, mas também há muitas outras empresas que, ao que se pode ver, entrarão dentro dessa disputa, dentro desse certame. CPFL Energia, CEMIG, ENGIE, Neo Energia, e talvez você tenha alguma dessas empresas na sua carteira, então você pode mais ou menos ver como talvez a empresa que faça parte da sua carteira venha a se posicionar. Entrando no site da Agência Nacional de Energia Elétrica, lá você vai encontrar o edital desse leilão de transmissão. Como a gente disse, é o leilão número 01 de 2023. Veja que os investimentos previstos aqui estão na ordem dos 16 bilhões. E o que nós vamos discutir é exatamente o edital desse leilão. Veja que ele é um processo licitatório. Às vezes a gente pode não estar acostumado com esses processos licitatórios, mas a licitação vem no sentido de dar licitude, que é o contrário de ilicitude. É para que, nesse caso, a gente está aí estudando uma questão de uma concessão, ou seja, o Estado vai disponibilizar, vai conceder para as empresas que elas possam explorar o serviço público, aqui em particular, de transmissão de energia elétrica. Toda vez que você estiver olhando para o edital, porque ele é um documento muito complexo, esse aqui no caso ele tem 58 páginas, mas se eu não me engano, aqui a partir da página número 8, nós vamos encontrar aquela que é a parte mais importante de um edital, que é exatamente o objeto desse edital, que é onde nós queremos saber do que se trata. E veja que vai ser aqui uma concessão, serviço público de transmissão, e aqui vai ser por conta da menor receita anual permitida. Receita anual permitida, a RAP, a gente volta e meia fala aqui no canal. E veja que as instalações, essas instalações de transmissão, vão ser concedidas pelo prazo de 30 anos, contados da data da assinatura do contrato. Então, quem vencer um dos lotes vai ter aí, a partir dessa assinatura, 30 anos, que vai incluir entre a construção da linha de transmissão e depois a exploração propriamente dita. E logo a seguir a gente consegue verificar os lotes que farão parte desse leilão. Então aqui tem o lote 1, aqui, por exemplo, né, que vai ficar ali entre os estados da Bahia e Minas Gerais. No caso aqui, o lote 2, como você pode ver, vai ficar entre os estados de Bahia e Minas Gerais também. Lote 3, estado de Minas Gerais. Lote 4, estado de Minas Gerais. O lote 5, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. O lote 6, Bahia e Sergipe. O lote 7, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O lote 8, o estado do Pernambuco. E veja que na descrição de cada lote, a gente está vendo assim cada linha, cada segmento de linha. Quanto maior, provavelmente a tendência é que sejam os lotes que apresentem uma maior RAP. Então a gente vai ficar aí entre os lotes 1, 2, o 5 e talvez aqui o lote 7. Mas vamos dar uma olhada aí e ver como isso vai se desenvolver dentro desse documento. Tem um aspecto interessante que vai ficar aqui nesse item 4.5, que é exatamente com relação ao ressarcimento de valores referente aos estudos por decorrência de cada um desses lotes. E que nós vamos encontrar esses estudos aqui nessa tabela, a chamada tabela número 1. Então, como a ANEEL ela não tem condições de fazer estudos para todos esses lotes, existem empresas que os fazem. E depois de feito esses estudos, as empresas elas devem ser ressarcidas. Veja que aqui no lote 1, por exemplo, aqui a ENGIE, né? A ENGIE participou do estudo do lote 1, precisa ser ressarcida em 2,7 milhões aqui do seu estudo. Outra empresa conhecida nossa, a Taesa, no lote 3, deve ser ressarcida em 405 mil. E no
Lote 4, a Taesa também terá que ser ressarcida em 335 mil. E assim nós vamos vendo várias empresas que já são conhecidas e estudadas aqui no canal e que precisam ser ressarcidas. Mas eu acho que as mais importantes são aquelas, para o caso aqui que a gente está abordando, que fazem parte da carteira do canal, né? Como por exemplo aqui também no lote 7, a Taesa precisa ser ressarcida em 1.400.000 e aqui embaixo a CETEP e a CETEP em 38 mil no estudo do lote 9. E é muito interessante essa informação na medida que, por exemplo, ela já nos sinaliza aqueles lotes onde determinadas companhias têm mais conhecimento sobre o significado dele e se vale a pena ou não ela concorrer especificamente naquele lote com chance de vitória. E veja aqui, ó, na tabela número 2, a data de entrada de operação comercial de cada lote. Então começa aqui, ó, em 30 de 9, no lote 9, passa aqui de 2026, passa por 30 de 9 de 2028 e vai até 30 de 3 de 2029. Provavelmente esses que têm o prazo mais alastrado para o início da operação, também o indicativo de que sejam aqueles lotes com maior valor, são os maiores lotes. Então tudo aqui vai nos dando uma linha. E a partir dessa data de entrada de operação, se tudo correr bem, passa a contar o recebimento da RAP. Daí a empresa ter a maior necessidade de colocar velocidade na implantação desses projetos. Quanto maior a expertise da companhia, que é o caso da Taesa, o caso da CETEP, então maior ela aumenta a sua receita porque ela antecipa a entrada em operação. Além disso, veja que isso vai determinar um fator importantíssimo, que é o quanto, porque como a gente viu que é aquele que oferecer o menor valor para a RAP, então a RAP vai ser estabelecida, né, é o quanto, a RAP estabelecida é o máximo que o governo pode pagar. A partir daí, cada empresa ela vai vendo o quanto ela pode reduzir desse valor da RAP, ou seja, é aquele que oferecer o menor valor, é um leilão para quem oferece o menor valor. Entre o que era oferecido e entre o que o Estado pode pagar e aquilo que foi oferecido, essa distância a gente chama de deságio, é o quanto regride. Por conseguinte, esse é o estudo que as empresas fazem, o quanto elas conseguem antecipar, porque elas antecipando, elas reduzem o tempo de início das suas operações e também, por conseguinte, antecipam o recebimento das RAPs. E assim elas conseguem suplantar o deságio que elas ofereceram durante o leilão. Na tabela número 3, nós temos os parâmetros que definiram a RAP, a receita anual permitida. E veja que quais são os mais significativos. A estrutura de capital próprio, aquilo que é em consideração ao conjunto de tudo que vai ser formado, inclusive daquilo que pode ser utilizado aqui em segundo lugar como capital de terceiros. E o custo real de capital próprio, depois aqui como maior a taxa de juros de longo prazo. E cada empresa interessada em cada lote, ela precisa ofertar uma garantia de proposta, que é de 1% do montante total do investimento. Então aqui a gente já começa a ver o tamanho de cada lote. Então veja que para quem quiser entrar aqui no lote 1, por exemplo, vai ter que ofertar ali de garantia 31 milhões e meio. Quem quiser entrar no lote 2 vai ter que ofertar 43 milhões e meio. Então veja que esses são os dois maiores lotes. Depois seguido aqui, mais ou menos como a gente já tinha imaginado lá atrás, pelo lote 5, que tem que fazer um depósito de garantia de 26 milhões e meio, e aqui o lote 7 com garantia de 23 milhões. Então veja que esses são os lotes mais importantes, o 1, o 2, o 5 e o 7. E com aquele 1%, que é o valor da RAP, aquela que é o máximo que o governo paga, vem a tabela número 5. Com aquela tabela lá já é possível saber o valor de cada RAP, porque lá representa 1%. Então basta agora calcular os outros 99%. No entanto, isso não é necessário, porque aqui na tabela número 5 nós já temos aqui, ó, que a RAP do lote 1 vai ser de 514 milhões, a RAP do lote 2, que é o maior deles, 709 milhões,
A RAP do lote 5, 435 milhões. E a RAP do lote 7, esses são os maiores, 376 milhões. A questão agora fica a critério de cada empresa verificar o quanto eles conseguem reduzir dessas RAPs a fim de que tenham êxito no leilão, ou seja, façam a menor oferta. Então, claro que a RAP não vai ser desses valores, vai ser menor que isso, a depender agora do deságio que vai ser ofertado pelo o vencedor. A gente viu que em outros leilões aí, houve deságios na ordem de 45% a 55%. Então, se reduzir muito, aí, a gente acaba tendo uma receita bem menor a ser recebida. Vamos ver o quanto será disputado, o quanto será acirrada a disputa desse leilão aí do dia 30 de junho de 2023. Para finalizar o edital, aqui na tabela número 6, é exigido um patrimônio mínimo. Mas veja que esse patrimônio mínimo aqui ele é bem pequeno. O maior dos lotes exige um patrimônio líquido mínimo de 435 milhões. Para que você tenha uma ideia, no fechamento do primeiro trimestre de 2023, a ISA-CTEP, que é uma das empresas que nós analisamos aqui no canal, ela registrou um patrimônio líquido de 17 bilhões. Além disso, a gente também consegue ver aqui o patrimônio líquido, mais uma empresa que faz parte da nossa carteira, que é a Taesa, com o patrimônio líquido, então a Taesa, de 6 bilhões e meio. Então, praticamente as maiores, todas elas têm o patrimônio líquido mínimo necessário e aquele mínimo ali é só mais um fator de excludente para evitar que entre, que nem se costuma dizer, os franco-atiradores, que às vezes até descapitalizados são e acabam ganhando lotes e impedindo o curso dessas empresas que são mais confiáveis no mercado. E agora você tem aí a noção clara do que será esse leilão e o que vai estar em jogo. 9 lotes, aproximadamente 16 milhões no total, dividido como a gente viu ali naquelas RAPs, e aí com a expectativa de que talvez aí as empresas que fazem parte da carteira, que Taesa e ISA, tenham sucesso, mas também outras aí que talvez façam parte da sua carteira acabem tendo sucesso. Bom, mas eu já falei demais. Dito isso, eu peço para você, comente aqui embaixo, diga o que você pensa, a empresa que você está posicionado na área de elétrica, na área de transmissão e o que você espera desse leilão, principalmente para a sua empresa. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, vou me despedindo e deixando, como sempre, o meu grande abraço!